Bom dia. Eita. Bom dia. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade então nós estávamos falando sobre o fruto do Espírito. Então, já acho que é a terceira semana que a gente prega sobre isso. E tudo isso baseado em Romanos, ou melhor, em Gálatas 5, de 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então, nós falamos sobre o amor, nós falamos sobre a alegria, sobre a paz, e falamos sobre longanimidade, não, né? Vamos falar. Paz nós falamos. Alegria e amor? Amor nós falamos. Então nós vamos para o quarto. Longanimidade. Longanimidade. Amém? Feche seus olhos. Pai, o Senhor nos deixou um fruto para que nós possamos cultivá-lo, trabalhar. E nessa árvore que dá esse fruto, Pai, nós queremos contemplar a Tua glória, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre as nossas vidas. Nos ensina cada vez mais, Pai, a estarmos frutificando naquilo que o Senhor deixou para nós. Que Teu Espírito Santo possa nos levar a novos patamares, a novas alturas, Pai, para que nós possamos cada vez mais avançar em direção da estatura do varão perfeito, que é o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, longanimidade é também uma questão de paciência. E eu vejo que ter paciência é um amor que suporta a falta de cortesia e amabilidade por parte dos outros. Então, quando a gente está lá em Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportar-vos uns aos outros. Então, esse suportar uns aos outros, ser longânimo, às vezes a gente entende um pouco diferente. O que é suportar um ao outro? De repente a gente acha que suportar um ao outro é aguentar a pessoa nos seus momentos de chatice, nos seus momentos de raiva, nos seus momentos de inquietude. Eu aguento, né? A gente acha que suportar é aguentar o outro. Ele é assim mesmo, eu aguento, não tem problema. Mas vai além de tudo isso. Porque quando a gente fala em suportar um ao outro, significa que você está lado a lado com alguém para dar suporte para aquilo que ela tem dificuldade. Então, ontem eu dei suporte para o Arnaldo. Ele é esquecido das coisas. E isso tem prejudicado ele. Mas o Espírito Santo me avisou, falou assim: pergunta para ele se já passou os 2 meses. E tinha passado. Então, naquele dia. Então, quer dizer assim, quando a gente fala, olha, eu vou suportar o Arnaldo, é justamente nessas falhas de esquecimento. Que talvez, para Eliana, ela já tenha até largado mão disso. Mas você sabe por quê? Porque nós somos feitos para viver numa coletividade. Nós não somos feitos para sermos sozinhos. Quantas vezes a Thalita foi dar suporte, foi dar crescimento para aquelas crianças do pertencer?
Quantas vezes a gente viu o testemunho dela aqui, que ela foi lá poder dar um suporte para que aquelas crianças possam subir de patamar. E eu falei, né? O Anderson, que ninguém acreditava nele, até a própria instituição falou assim, esse menino vai ser institucionalizado desde pequeno, quando ele alcançar os 18 anos ele vai passar por outra instituição, porque ninguém vai querer adotar dele. Você lembra do Anderson? Foi adotado. Sabe por quê? Porque o amor transforma, a paciência transforma, a longanimidade transforma as pessoas. Por quê? Paciência. Paciência agregada com amor. Não é aquela paciência, tá bom, vai, eu tenho paciência com você. Não. Esse suportar é dar suporte para que aquela pessoa vença a dificuldade que ela está passando. E muitas vezes a gente desiste. Quanto mais próximo a gente está, e presta atenção no que eu vou falar, quanto mais próximo a gente está, mais a gente tende a deixar de lado as dificuldades que alguém tem para crescer. E devia ser o contrário. Quanto mais próximo você está, mais suporte você deveria dar para a pessoa que está ao seu lado. Porque afinal de contas, essa pessoa está do seu lado. É ela que vai passar as dificuldades, é ela que vai passar as bonanças, é ela que vai passar as alegrias, as tristezas, é ela que vai chorar com você, é ela que vai rir com você, é ela que vai sonhar com você, é ela que não vai sonhar com você. Então, nesse suporte, se nós suportarmos uns aos outros nessa questão de dar um suporte para ela, quem ganha com isso? Parece até ser meio egoísta, né? Mas eu vou dar suporte para o Arnaldo para ele não esquecer mais, porque eu não quero ver a Eliana chateada. Quem ganha com isso? Todos nós. Imagina a Eliana brava no nosso meio. Pelo amor de Deus. Então, essa questão de suporte, quando a gente pergunta, você quer casar por quê? Hein, seu Laércio? Pra quê? Se você não for para dar suporte à sua futura esposa, não casa. Se você não aguentar os tempos dela, os pensamentos, sabe por quê? Porque assim, existem fases do homem e da mulher que os pensamentos ficam conturbados. Fases que talvez financeiramente a gente esteja passando, vem um ataque no pensamento e a gente precisa tentar vencer. Eu estou falando financeiro, mas tem várias outras partes disso daí. Então, se nós não nos ajudarmos a crescer, nós não estamos dando suporte um para o outro, nós vamos ficar reclamando o tempo inteiro. E eu falei na abertura, esse mesmo tempo que a gente passou esse vendaval aqui em Ribeirão Preto, a história do mundo judaico nos mostra que eles tiveram vários ataques nesse mesmo período. E nós falamos, a entrada na Terra Prometida, a destruição do primeiro templo, a destruição do segundo templo, a expulsão deles da Espanha, a devastação dos judeus pelos romanos. Tudo isso aconteceu exatamente nesse período, entre 22 e 25 de julho, no calendário judaico, que é o primeiro de Ave. Tudo isso são decretos que foram lançados sobre o povo. Mas é coincidência? Não, não é coincidência. O meu povo perece por não conhecer as Escrituras. É Deus sondando o nosso coração o tempo inteiro. Nós vamos murmurar do que aconteceu, nós vamos reclamar, nós vamos ajudar e vamos orar pela cidade e vamos dar glória a Deus, porque nenhum de nós foi afetado pelo que aconteceu. Nós não tivemos nenhuma perda. Nós não tivemos nada. É glória a Deus, porque isso passou por Ribeirão Preto, destruiu um monte de coisa. E nós, eu e a sua casa, pertencemos ao Senhor, ficamos de pé. O máximo que a gente vai ter que fazer é limpar um jardim, fazer alguma coisa. Uma água que entrou porque a calha não aguentou. Mas nós ficamos de pé. Deus deu livramento. Imagina se você estivesse na rua.
Sabe? E aí a gente não olha para que a gente possa ter algo para dar suporte para os outros, a gente fica na lamentação dos outros. E isso não é suportar o outro. É viver na lamentação, ficar lambendo ferida do outro, porque isso, porque aquilo. Vamos ajudar. Vamos conquistar. Vamos trabalhar para que aquelas pessoas que ao nosso derredor tiveram problemas possam superar tudo o que aconteceu. Então, você como dono de uma empresa, como gerente, como chefe de casa, veja se os seus estão bem. E se não estiverem, dê suporte a eles. O que você precisa? Eu posso te adiantar umas férias, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Sabe? Na medida de cada um, óbvio, mas dar suporte para que eles possam enfrentar o dia mal. Talvez não conheçam a Cristo, mas vão conhecer a Cristo através da sua vida, porque você tem dado suporte. Então, quando a gente fala sobre ser longânimo, nós estamos falando exatamente isso, sobre ter uma paciência sobrenatural, para que a gente possa entender os outros e ajudá-los a sair desse lugar, desse buraco, desse lamaçal, independente do que esteja vivendo. A Bíblia diz que é uma paciência de forma contínua. E Paulo reconheceu a paciência de Jesus Cristo para com ele. Eu quero ler um texto com vocês, 2 Coríntios 6, de 4 a 6. Olha só. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Então, olha só. Ele está falando assim, olha. Pelo contrário. Em tudo recomendando-nos a nós mesmos, ou seja, você tem que analisar o seu pensamento e reconhecer e declarar isso para você mesmo. Por quê? Porque você é um ministro de Deus, amém? Você é um ministro de Deus? Eu creio, separado por Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, no saber da longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido. Amor não fingido. E quem vê isso, não somos nós que vamos julgar um amor não fingido. É Deus quem olha, é o Espírito Santo que analisa. Então, quando ele está falando assim, olha, a gente precisa tentar, né, que na muita paciência, aonde? Praticamente ele fala tudo que a gente passa. Nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites. E olha que ele sabia o que era açoite e ele sabia o que era prisão, porque ele viveu isso na pele. Nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na bondade de Deus. Então, ele estava falando de algo que ele tinha vivido. E em tudo isso ele teve essa longanimidade. Ele teve esse comportamento de paciência. Porque ele sabia de uma coisa, ele tinha certeza de algo que eu quero que você também tenha. Deus não vai te deixar para o resto da sua vida em aflição. As nossas tribulações são momentâneas e temporárias. Não vão durar para sempre. Ela vai passar. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz que vai passar. E se você acha que você não vai aguentar o que você está passando, você vai aguentar. Porque a Bíblia também diz que Deus não dá maior fardo do que você possa suportar. Maior aflição do que você possa suportar. E se você tem passado bem por isso, pode ser que piore um pouco. Porque você vai aguentar. Deus te fez para aguentar. Pressão do mundo não é para afligir o crente. A aflição do mundo é para fortalecer, para forjar o crente. Porque lá na frente, o suporte que Deus te dá é para que você vença, tenha abundância e derrame sobre os outros. Deus não vai te deixar ficar passando por situações que você não possa suportar.
Às vezes a gente acha que é muito. Às vezes a gente cansa. Mas é essa questão aqui, ó. Quando ele fala, olha, é no tumulto, é na aflição, é na privação. Eu não sei, passar privação, quando a gente fala assim, eu deixei de comer uma comida japonesa, eu deixei de comer uma carne, isso não é privação, não. Privação é quando você é tirado o seu direito de ir e vir, de comer o que você quer. Privação é você ser colocado num lugar onde você não tem o que você quer, mas o que te dão. Se é que vão te dar. Isso é privação. O que a gente pode comparar nos dias de hoje sobre privação é estar preso numa penitenciária. Isso é uma privação. Não é mais você que controla o seu tempo, a sua comida, o que você faz. É uma instituição que está fazendo você viver essa privação. Espiritualmente, a gente pode passar uma privação? Pode, não usufruindo das bênçãos do Senhor. O que é terrível. Sabe, quando Deus tira a mão e Ele não abençoa, é uma privação de bênção, é terrível. Davi teve sobre isso. José passou sobre isso, sobre privações. Um dia a gente vai falar sobre privação. Mas viver em privação é você não ter direito a escolha nenhuma. E hoje todos nós, glória a Deus, nós temos escolhas. Nós temos momentos que a gente pode decidir o que comer, o que beber, a que horas levantar. Sabe? Então quando Paulo está falando sobre isso, ele sabe o que é um açoite, o que é apanhar. Não é levar um tapinha na cara, não. É ser chicoteado. É estar numa cadeia. E mesmo assim, louvar a Deus. Então, quando ele está falando sobre esse amor não fingido de Cristo, porque é o Espírito Santo que fala isso, não é aquela pessoa que sai sorrindo para todo mundo e depois fala assim, nossa, aquela pessoa é chata. Não, não fingido. Amor não fingido. Será que a gente sabe o que é isso? É duro. Esse versículo é duro se a gente entender o que ele está falando. Amor não fingido. Você não está forçado por nada. Você não está independente de você não querer estar, mas você está por amor à situação que aquela pessoa está vivendo. Porque Deus te manda você amar o próximo, sem fingimento. Sabe? Então, quando a gente olha a Bíblia e a gente lê, parece que assim, algumas coisas parecem ser suave, né? Quando a gente lê esse texto, se a gente não mergulhar nele, não se aprofundar nele, é suave. Não, amor não fingido. Quantos amores fingidos nós já tivemos? Sabe? Então, quando a gente começa a mergulhar e entender o que ele está querendo dizer, ele está falando assim, eu acho que isso aqui é muito alto para alcançar. E se nós estivermos sozinhos, por isso que isso é um fruto do Espírito Santo. Se não for do Espírito Santo, nós, por nós mesmos, não conseguimos. Então, quando a gente não consegue alcançar esses lugares, o que eu pergunto? Deus, o que está acontecendo? Por que eu tenho me afastado do Senhor, que o Espírito Santo não está me alertando, não está me dando esse amor incondicional? Onde é que está o Espírito Santo em mim? Será que eu entristeci o Espírito Santo em algum momento da minha vida? O que eu fiz? Me fala, me mostra. Sabe? E aí você mergulhar no momento de você com você mesmo, que é o que ele está falando aqui, ó, né? Quando a gente está, ele fala assim, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Ou seja, eu me ministrar a mim mesmo como ministro de Deus, segundo o que a palavra diz. Olha, você tem vivido aflições, você tem vivido privações, você tem tido angústia, sabe? Mas seja paciente, porque isso vai passar, porque a bondade está no Espírito Santo de Deus, no amor não fingido. O único que consegue fazer um amor não fingido para conosco é o Espírito Santo de Deus.
E é isso que a gente tem que começar a refletir na vida dos outros. Sabe, tinha vezes que eu me sinto meio frio em algumas situações. Eu lembro uma época que aconteceu uma situação, nós estávamos de manhã, acho que era umas 6 horas da manhã, orando, e uma pessoa tinha vivido uma situação com o filho, e eu não conseguia sentir o mesmo sofrimento que aquela pessoa estava sentindo, e eu não achava sentido de estar ali orando por uma situação que ele estava vivendo. Mas eu tive que sair daquele meio e falar assim: Senhor, eu não posso ser assim com meus irmãos. Me mostra o que ele está sentindo no coração para que eu possa também interceder pela vida dele. Me mostra, Pai, qual é o sofrimento, a altura do sofrimento dele para mim, porque eu não estou alcançando. Para mim isso é fútil, para mim isso é temporário, é passageiro, mas para ele não é, porque ele está diante de todo mundo aqui pedindo oração, sofrendo, chorando. Eu preciso sentir a mesma coisa, porque senão eu não vou ser um irmão verdadeiro. Eu não vou ter um amor que não seja fingido. Eu vou lá orar, oro, mas foi fingido, porque eu não estou sentindo o que ele está sentindo. Olha, e eu vou te falar uma coisa, foi uma das poucas experiências nesse sentido que eu me senti constrangido mesmo, e Deus me mostrou o sofrimento que aquele homem estava passando em relação ao que tinha acontecido com a filha dele. Eu pude sentir, literalmente, em cada célula do meu corpo, o que aquele homem estava sentindo, e me compadecer para que eu não tivesse um amor fingido e pudesse orar com ele para que ele saísse daquele lugar. Mas se você não reconhecer, se você não ministrar você mesmo, não pedir entendimento do teu Espírito Santo para que aquilo que esteja acontecendo você possa interceder, você vai ser sempre frio. E tudo é futilidade ao nosso redor. Eu preciso ter compaixão. Mas é preciso ter paciência para que isso aconteça. Porque a nossa mente tenta sempre desligar na hora. Chorando à toa, chorando por nada. Quantas vezes você já não falou isso? Eu já falei. Fica reclamando por nada aí. Sabe, é óbvio que às vezes a gente vai ter que chegar na pessoa e mostrar para ela uma realidade. Olha, você está nesse sofrimento, mas não é isso. Isso não é tão profundo. Olha só. E não precisa fazer comparações, porque olha só o que o fulano está vivendo. Isso é a pior coisa que tem. Mas mostrar para ele o que Deus pode fazer para tirá-lo daquilo e o que Deus tem de recompensa para aquela situação. Então, quando a gente começa a movimentar essa fricção para poder esquentar o Espírito Santo dentro de nós, para que ele não fique frio e gelado em nós, você desperta algo dentro de você, que é um fruto, que poucas pessoas atentam para ele. Benignidade. Nós vamos falar agora também. Então, o que é a benignidade? É a forma de amor compassivo e misericordioso. É a virtude que nos dá condições de sermos gentil para com o outro. Mais uma vez, não fingido. Expressando ternura, compaixão, brandura. A benignidade de Deus na vida de Paulo impediu que o carcereiro fosse e se suicidasse. Quem lembra de Atos 16? Eu quero ler com vocês para que você entenda sobre essa benignidade que Deus tem dado a ele. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Presos, acorrentados pelos pés. Meia-noite, cantando e louvando Paulo e Silas. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha a passividade, só escutavam. De repente, sobreveio tremendo tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. As correntes de todo mundo foi aberta. O carcereiro despertou do sono
E vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo acendido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites, ou seja, o guarda foi lá e limpou aquelas feridas que ele tinha. E a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Depois voltaram para a cadeia. Porque se não voltasse, esse guarda seria morto. Estava numa privação, teve um livramento, fez a palavra de Deus acontecer na vida daquela pessoa, almoçou com ele, o cara foi lá, fez um almoço, um jantar para ele, meia-noite, fez um jantar para ele, depois eles voltaram todos juntos e eu estou preso de novo. Benigno. Em outra, você sabe como é que é fácil por Deus nessa situação? Olha, o terremoto aconteceu, o guarda vai se suicidar, deixa que a gente foge. A ideia natural do pensamento do ser humano é essa. Eu estou encarcerado, tem um terremoto, a porta se abre, o guarda vai se matar porque não tem mais... Fica quieto. Deixa ele se matar. Matou, está livre, vamos fugir todo mundo. Ele vai remando contra a natureza humana. Por quê? Porque é um fruto do Espírito dentro dele. Ele rema ao contrário da natureza humana, que deixaria o cara morrer e sairia livre correndo para outra cidade lá, sei lá para onde que ele ia. Não te faças mal. Estamos todos aqui. Sabe, viajando um pouco nesse negócio, é capaz de ele ter falado assim, ó, ninguém sai daqui. As portas estão abertas, mas ninguém vai sair. E você lembra quem era Paulo? Ele perseguiu o cristão, então era um cara que tinha uma palavra de ordem e sabia lutar. Então imagina aqueles presos tudo querendo fugir, vai assim, ninguém vai subir. Ninguém vai sair daqui. Faz nada para você não. A gente tem algo maior para te dar. Sabe, ser benigno com os outros te traz livramento de outras situações. Então, quando a gente está falando sobre esse benignidade, sobre essa questão de poder fazer pelo outro, ser longânimo com o outro, nós estamos exercendo nada mais, nada menos do que Deus faz conosco. Imagina se Deus não fosse longânimo com a gente. Ou seja, Ele ser paciente. Quantas bobeiras você já fez na vida que Deus poderia falar para você assim, ó, tchau. Esquece de mim. Vai viver tua vida, porque eu não quero mais saber de nada com você. Foi paciente. Eu vejo que Ele é paciente com a gente até hoje. Nos permite estar. Às vezes até errando. E muito. Ele permite estar na presença dEle. Longânimo
e benigno. Mesmo errando, mesmo sendo pancado às vezes, não querendo fazer o que Deus pede, Ele ainda assim tem paciência e benignidade conosco. Pensa, quantas vezes pela palavra de Deus você já não errou e Deus falou: não, vamos lá, filho, vamos tentar mais uma vez. Eu tento exercer isso na vida do Arnaldo. Quantas vezes eu já te perguntei da data? Acho que faz uns 2 anos. Não é? São 2 anos falando para ele: você vai marcar ou não vai marcar? Você vai fazer ou não vai fazer? Cada hora é uma desculpa. Eu me vejo assim com Deus às vezes. Mas como Deus é bom comigo em todas essas situações, eu tenho que ser bom com Ele. E perseverante, longânimo, benigno, até que se cumpra. É assim que você tem que ser com seu cônjuge. É assim que você tem que ser com seus filhos. Quantas vezes você não fala para o seu filho: não faz isso. Não. Quantas, Thalita? São 5, né? 5. Ah, quando crescer muda. Não muda. Ou você muda ele agora e leva ele para Cristo, ou não muda depois. Não acha que, não, quantas vezes eu já ouvi falar: depois que casar muda? Não muda. Muda, faz mudar antes. Porque depois que casou, já está com a prisão. Não muda. A aliança já foi feita. Só Cristo. Então, nessa história toda, Felipe, quantas vezes eu venho falando a mesma coisa pro Felipe? Pro Lucas, pra Raquel, enfim. Nós vamos parar de falar? Você vai parar de dormir do lado da sua esposa? Do seu marido? Você vai se separar dos seus filhos porque eles não te obedecem? O amor continua, é um amor incondicional, é assim o amor de Deus com a gente. Nossos filhos fazem as maiores besteiras, você está amando. Você fica bravo, mas você ama. Você corrige, mas você ama. E assim vamos. Vamos vivendo. Vamos levando. Por quê? Porque o dia que eu parar de ser bondoso ou benigno com alguém, Deus me livre dele parar de ser assim comigo. Então eu não faço para os outros o que eu não quero que Deus faça comigo. Já pensou se Deus para de te abençoar hoje? O tanto que eu já fui abençoado por Deus, talvez, se Deus falasse assim, chega. Eu falo assim: eu entendo, Deus, eu não estou sendo bom mesmo. O Senhor tem toda a razão de parar de me abençoar. Pelo que eu tenho feito, pelo que eu faço. Mas eu te agradeço já por tudo que você fez até agora. Agora, e se tiver uma chance de eu mudar? E aí você vai entrar, como lá atrás. E se tiver um justo, se tiver 50 justos na cidade, se tiver 40, 30, 20, 30, nós vamos. Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser persistente com Deus. Muitas coisas estão para vir. Eu creio que muitas coisas estão para vir na vida de cada um de nós. Imagina ele parar de ser paciente comigo. Ou olhar para os meus erros lá do passado e falar assim: eu vou te abençoar conforme o que você acertou e errou lá atrás. O que foi, Arnaldo? Misericórdia? Não é assim que Deus nos olha. E não é assim que a gente pode olhar para o próximo. A Bíblia fala que a gente é trapo de imundície. O trapo de imundície era usado... Era um pano
que as mulheres usavam para poder estancar o sangramento. O trapo também era aquele que o ensopo era usado para fazer as limpezas nos banheiros públicos romanos. Você sabe como é que era isso? Era um varão com um pano na frente, eles molhavam no vinagre e cada um limpava. Aí molhava no vinagre e passava para o outro também se limpava e assim ia indo. Trapo de imundície. Para eles era tranquilo. Cada época tem sua peculiaridade. Glória a Deus que a gente vive aqui, né? Hoje. Mas se a gente tivesse lá, Deus tinha dado a mentalidade para a gente poder viver naquilo lá. Mas o que eu quero dizer é que a paciência e a benignidade de Deus é duradoura para sempre. Porque sempre foi, sempre é e sempre será. Porque Ele não vai contra a palavra dele. O que acontece é que nós temos que transferir para nossa identidade transformada o que Ele é. É aí que tem transformação. É aí que tem conversão. A conversão não é só você querer mudar, mas é começar a ocupar os espaços do seu querer com a palavra de Deus. Eu não quero ser bondoso com quem é ruim, mas a Bíblia fala que eu tenho que ser. Eu não estou falando para conviver. Mas eu não posso ter ressentimento. Sabe, pedir perdão. Ai, até coça. Pedir perdão para Deus. Porque eu posso ter gerado alguma coisa que o cara me traiu, ou me apunhalou, ou... É difícil, não é? Porque na nossa mente, você não fez nada de errado. Senhor, eu te peço perdão por odiar fulano. Eu te peço perdão por querer a morte do ciclano. Eu te peço perdão por não gostar. Sabe, eu não sei se você já fez esse tipo de oração. Mas são sentimentos que brotam na gente que a gente precisa extirpar. Arrancar da raiz mesmo. Eu não sei se vocês viram as árvores caídas. A raiz é curta, parece. Ela não conseguiu penetrar no solo para ter sustentabilidade. Então o vento veio e arrancou. Sabe, eu vejo que existem coisas que são tão profundas que precisa ter um vendaval mesmo para arrancar da nossa vida. E o perdão genuíno, quando você pede, é que vai arrancar essas raízes de amargura que existe dentro do nosso coração. Quer seja para quem for. Bondade é a prática do bem, o amor em ação, é ser uma bênção para os outros. Alguém já falou que você foi uma bênção para alguém? Agora tem gente também que falou que não quer te ver mais nem pintado de ouro. Você já ouviu isso? Muitas vezes nós somos 8 ou 80. Mas quando o Espírito Santo, o fruto dele revela dentro de nós, nós temos que ser bênção um para o outro. Olha só, Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos. O que é estar possuído? Cheio, né? De bondade. Quando a gente fala em possessão, parece que é sempre coisa ruim, né? Mas ele está falando aqui, ó, ser possuído de bondade. Cheio de todo conhecimento, apto para vos admoestar uns aos outros. Aí você pega e fala assim, admoestar uns aos outros? O que seria essa palavra maluca, né? O que significa admoestar um ao outro? Porque essa palavra às vezes é meio pejorativa, ela é ruim, né? Mas olha só, quando a gente admoesta alguém, cheio, como diz lá em Romanos, cheio do quê? De bondade, olha o que significa. Chamar a atenção de alguém por uma falta cometida, mas de forma suave e branda. Advertir, dar um aviso ou conselho para que a pessoa mude seu comportamento ou evite um erro futuro
de forma branda. Exortar, estimular ou encorajar alguém a agir de maneira correta, sem ser grosso. Como é que eu vou dar bronca em alguém sem ser bravo? É o que Deus faz com a gente, sabia? Às vezes a gente fala assim, não, eu quero ir por esse caminho. Eu vou por esse caminho. Pode ir, você está fazendo o que você quer. Aí lá na frente, oh Deus, eu não devia ter vindo por esse caminho. Tá bom, então vem aqui que eu vou te pôr no caminho certo. Ele não foi bravo nenhuma vez, ele deixou a gente fazer o que a gente queria. Agora, repreender alguém de forma suave e branda? Como? Não é característica do ser humano isso, mas é característica de Deus. Você entende que a gente precisa mudar até a forma da gente pensar as coisas, de agir nas coisas, para atuar da forma correta como Deus quer que a gente atue? Como é que eu vou dar bronca em alguém sem ser bravo? Imagina isso, eu quero que você imagine isso. Olha que contraponto. Como é que você vai advertir alguém para não evitar um erro sem falar que o cara é burro? Você não está vendo que você está indo para o lado errado? Você é burro. Como eu vou fazer isso? Me fala, me explica. Como é que eu vou fazer isso? Chego por quê? Um fruto está ligado no outro, porque é o mesmo fruto. Porque você teve paciência de ficar explicando várias vezes para essa pessoa não fazer isso. Aí você teve amor para não chamar ele de outras coisas para poder ele fazer isso. E você mostra um caminho em amor. E essa pessoa começa a insistir nisso. Chega uma hora, você fala assim, bom, então acabou o fruto aqui, eu vou ter que agir da minha forma. Mas não, ele pega e ainda manda assim, olha, você tem que admoestar a pessoa de uma forma branda, chamar a atenção, advertir, exortar de forma tranquila. Como? Qual é a forma? Eu encontrei uma amiga nossa ontem no shopping e eu lembro uma situação, ela é psicóloga. E eu lembro que ela virava assim, né? A gente ia dando um patinho. A gente deu um patins pro filho dela de aniversário e o menino amou patins, e andava com patins para tudo quanto é lado. Aí ela começou. Eu lembrei isso ontem, que eu estava com a palavra na mente. Filho, olha, a mamãe já explicou para você que você não pode andar na descida porque você ainda não sabe frear. E o menino ia lá no freio, pá, na descida. E... Filho, a mamãe já falou para você. Acho que falou umas 5 vezes. Chegou uma hora e falou assim, você quer morrer? A gente perde a paciência. Por quê? Porque se avisa. Agora, imagina se Deus perde a paciência com a gente. E aí, Will? Imagina se você perde a paciência comigo a hora que você entra lá no aplicativo e vê que eu não fiz nada essa semana. Qual é a vontade que tem? Deletar o aluno. Não dá? Você estudou, você preparou o treino para o cara, você fez um monte de coisa, e aí a hora que você vai ver o resultado, 0. Tem paciência. Eu estou pregando para que a gente possa ser uma comunidade com paciência e bondade um com o outro. Viu, Chuchu? Para que a gente possa se dar bem com todo mundo. Você entende onde a gente está numa sociedade que às vezes a gente quer matar alguém de verdade? Ou extirpar ele do nosso meio, ou privá-lo de situações, sem saber o que, às vezes sem saber até o que aconteceu na semana, enfim. Mas os nossos julgamentos não são como os julgamentos de Deus, porque Ele vê tudo, sabe tudo, Ele tem o poder de tudo na mão, né? Mas, cara, eu fiquei 21 dias sem te ver.
Doeu meu coração. 21 dias, você percebeu isso ou não? Não. A Raquel. Uma semana que você não vem, a gente fica 15 dias sem se ver. Um domingo que você não vem, são 15 dias. Não aguento, não. Quantas vezes a gente fica sem orar para Deus, sem conversar com Ele? Às vezes, fazendo um devocional para poder se compadecer de nós mesmos, ou fazendo uma oração só pedindo. Quantas vezes a gente parou essa semana para falar com Deus? Senhor, eis-me aqui. Olha para o teu filho. Ser paciente, bondoso, benigno. Fala, meu irmão. Romanos? Pode ler. Tem uns alertas de Fórmula 1 aqui. Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus e que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha, eu já fiz muita coisa errada. Uma vez eu fui dar uma entrevista, eu falei assim pro cara, eu já fui tranqueiro. Ele falou assim, eu não vou pôr isso no ar, não. Você pode pôr, eu fui mesmo. Eu disse, não pposso, cara, isso daí vai pegar mal pra tua imagem. Assim, é mesmo, né? Fala que eu fui só complicado. A gente foi complicado no passado. Às vezes a gente foi tranqueiro também, fazia coisa que os impulsos humanos eram satisfeitos pelo que a gente fazia. Mas hoje a gente mudou, não é mais. Mudamos. Somos transformados pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, só para a gente acabar sobre a bondade, eu quero ler um texto com vocês que está em Provérbios 12:2. Bondade. Olha só. A pessoa boa alcança o favor de Deus. Ou assim, o homem de bem alcança o favor de Deus. Mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem de bem, o homem bom, o homem que faz as coisas não com interesse. O homem que faz as coisas sem pensar no que o outro pode dar. Esse é amor incondicional. Eu não sou bom com você porque você vai me pertencer. Mas porque eu sou bom com você e mostrei amor por aquelas crianças, você também se compadeceu e foi. Sabe, contaminar um ao outro? A gente precisa se contaminar. Se eu fosse essa pregação há 4 anos atrás, hein? O coronavírus, vamos contaminar um ao outro. Mas a gente precisa se contaminar no fruto do Espírito. Na bondade, na benignidade, no amor eterno, na paciência. Haja paciência, né? Nós precisamos. Sabe por quê? Porque isso é fruto do Espírito. Isso é a essência de Deus que Ele quer plantar em nós. E quando nós tivermos pelo menos uma sementinha de cada uma dessas partes desse fruto, nós vamos ser completos. Eu prometo que eu termino na semana que vem sobre fé, mansidão e domínio próprio. Nós vamos falar sobre essas 3. Eu quero
parar por aqui para que a gente possa ter um momento de reflexão e também de oração pela nossa cidade. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que você possa fechar os seus olhos. Nós vamos ter 2 tempos aqui, tá? Para a gente até encerrar. Primeiro, que você possa ter isso que Paulo fala, né? Você, como ministro de Deus, como homem de Deus, ministrar a você mesmo conforme o que a palavra de Deus tem falado, das atitudes que a gente tem tomado, das ações que nós fizemos, e se tiver algo para trazer à tona e colocar verdadeiramente diante de Deus, que seja esse momento agora, para a gente poder colocar no altar do Senhor. Então, começa fazendo isso. Cadê o Samuel, Marião? Pai, nós queremos ter um momento cara a cara com o Senhor. Um momento de colocar o nosso coração diante do Teu altar e que Teu Espírito Santo possa nos trazer à memória, Pai, os erros que cometemos e aonde o Senhor foi paciente conosco. Não adianta só nós colocarmos na mesa os nossos erros, mas nos mostrar a Tua paciência em nos amar o tempo inteiro mesmo errando. Então, Pai, nos mostra isso nesses minutos, Pai, em nome de Jesus. Pai, como muitas vezes é difícil não sermos imorais, Deus. Como muitas vezes é difícil não termos pensamentos sujos, Deus, impuros, Deus, ilícitos. Como é difícil, Deus. Como é difícil muitas vezes a sexualidade não nos perturbar, ó Deus, não nos atormentar e não nos possuir muitas vezes, Deus. A imoralidade, Deus, como é difícil, Pai. A impureza e a sensualidade ficarem longe de nós neste mundo que a gente vive tão abusivo, Pai, tão sedutor, Pai, tão indutor, Deus, tão valorizando a nossa carne, Pai. Esse é o fruto da carne, Deus, obras da carne, Deus. Como é difícil não termos idolatria, Pai, idolatria pelas coisas, pelos bens, pela matéria, pelo corpo, idolatria por quem somos, Deus, pelo status que construímos de nós mesmos, Deus. Não somos isso, Deus, não somos isso, Pai. Somos pó, Deus, somos pecadores, Deus. Mas mesmo assim, a autoimagem, Deus, o que olhamos e vemos a respeito de nós, Deus, nos faz altivos tantas vezes. Como é difícil vencer isso, Deus. Como é difícil, Deus, adorarmos coisas ao invés de adorarmos ao Senhor. Como é difícil nos prostrarmos diante de fatos, fotos, títulos, ao invés de nos prostrarmos diante do Senhor. Como é difícil, Deus, evitarmos discussões, discórdias, temperamentos ruins, intrigas. Pai, às vezes a gente vê e já está tomado por isso. Às vezes a gente tem desejo de confusão, fome por tretas, Deus, por brigas, Deus, por desavenças, Deus. Como é difícil termos um coração passivo, Deus, paciente, Deus, pacífico, Deus. Como é difícil, Pai, não sermos ciumentos, invejosos, Deus. Como é difícil olharmos para o outro, para o bem do outro, para o que o outro tem, para o que o outro é, conquistou, Deus, e aceitarmos quem somos sem desejar, sem invejar, sem ser ciumento. Como é difícil, Deus.
A tua mão precisa vir sobre a nossa mente, sobre os nossos olhos e nos lavar, nos purificar e nos limpar, Deus, para que a inveja e o ciúme não tome conta de nós. Isso é obra da carne, Deus, nos afasta disso. Deus, como é difícil não sermos irados, termos crise, acesso de raiva, erguemos a voz, batemos os pés, temos vontade de esmurrar, matar. Ah, Deus, como é difícil controlar a ira que surge dentro de nós. Por momentos de injustiça, talvez, ou não, Deus. Por momentos de indefesa ou não. Vai saber o que passa dentro do ser humano, Deus. A hora que ele é cometido de raiva, Pai. De ódio, Pai. De palavras altas, Deus. De grito, Pai. O que vem dentro de nós nessa hora, como é difícil dominarmos a nossa carne, Deus. Essa é a carne. Esse é o lugar que vivemos. Esse é o ser humano que somos. Que lugar ruim. Péssimo, maldito Deus, maldito Deus. Pai, como é difícil, Deus, lidarmos com as nossas ambições egoístas, Deus. A gente quer a nossa vez, é a minha vez, é o meu lugar, é o meu nome, é a minha conta, é o meu carro, é a minha casa, é o que eu quero ter, o que eu quero conquistar. Como é difícil a ambição. Ela cresce dentro de nós como uma erva daninha, Deus. E a gente almeja, sonha. Ai, Deus. Antes fosse o desejo pelo teu Espírito crescer em nós, pela tua voz ser ouvida, por sentir a tua presença. Antes essa fosse a nossa ambição. Antes essa fosse a nossa ambição, Pai. Mais de ti, menos de mim. Ah, Deus, como é difícil controlar a minha carne, Pai. Como é difícil. Ela quer crescer, ela quer falar, ela quer se manifestar. Deus, nos ajuda nessa hora. Isso é a obra da carne. Ninguém está livre dela, Pai. Como é difícil, Deus, a gente ter divisões, Pai, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, Pai. E a tua palavra diz que ninguém que faz isso herda o teu reino. Ninguém que faz isso é chamado de teu filho. Ninguém, Pai, nos afasta desse mal, que é a nossa própria carne, que é quem somos, Deus. Ah, Pai, eu sei que o Senhor está só nos esperando para arrependimento, Deus. E chegou o tempo, Pai. Hoje é dia, amanhã é dia, todos os dias. A sua misericórdia se renova sobre nós para que haja arrependimento. Para que a gente olhe a nossa natureza e veja como somos caídos e o quanto precisamos do Senhor. Obrigada por ter um amor tão grande por nós. E esse amor é o fato de não ter sido consumidos ainda, Pai. Deus, se a tua ira se manifestasse diante da nossa obra carnal, já teríamos sido extirpados, aniquilados, fulminados diante destes pecados, Deus. Mas o teu amor incondicional, eterno, tem sido abundante, paciente, bondoso, longânimo conosco, Deus, a ponto de ainda nos olhar e nos chamar de teus filhos. Ah, Pai. Obrigada por nos chamar de teus filhos. É ouvir essa voz que nos chama de filhos, que nos faz permanecer certos de que teu Espírito está fazendo a obra. Ainda que a carne esteja se degradando, o teu Espírito está renovando dia após dia essa identidade de teus filhos em nós, Deus. Obrigada, Pai, por semear em cada um de nós a tua alegria, a tua paz, o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade, Deus. Obrigada, Pai. Que isso seja crescente, Pai. Que nos dias de angústia, de carne manifesta, Pai, a nossa oração impulsionados, impelidos pelo Teu Espírito seja essa. Nos aperfeiçoa no Teu Espírito, nos aperfeiçoa na identidade de filhos. Perdoa-nos quando caímos, Deus, e nos dá uma nova chance todos os dias, Pai. Essa é a verdade mais eterna que existe. Somos teus filhos. É isso, porque o teu amor é tão grande, a ponto de nos chamar de teus filhos. Essa é a verdade. Somos teus filhos, Pai. E não há nada maior do que ser teu filho, Pai. E é porque somos teus filhos, pelo amor de Jesus por nós, que o teu Espírito está nos aperfeiçoando. Então, onde havia inveja, Pai, haverá bondade. Onde havia excesso de raiva, haverá paz. Onde havia excesso de ódio, vontade de matar, haverá amor, porque é o teu Espírito nos aperfeiçoando a cada dia. Pai, completa a boa obra que o Senhor começou em nós, por favor, Deus, completa a boa obra, que nós possamos dar um testemunho vitorioso, que vencemos a carne e frutificamos pelo poder do teu Espírito. Completa a boa obra. Assim nós oramos gratos a ti. Obrigada, Senhor, por não ter nos
exterminado ainda, mas por hoje ser um novo dia e uma nova chance de frutificarmos no teu Espírito, Pai. Obrigada por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém.